todo mundo conhece, né? É sentir o que as pessoas sentem, é pegar o que a pessoa sente. Só que a Vanete agora está vacinada. Aprendi com o Carlos, com a irmã Rosa. Olha, a irmã Rosa eu vi ela no Face. Olha que beleza, eu vou trazendo aqui, tá lindinha. Vocês vão ver ela. 85 anos eu vi ela no Face. E eu aprendi muito com a irmã Rosa. E eu estava nessas meditações, Gisele, eu falei, nossa, como é bom a gente aprender com os mais velhos. Tem experiência, tem bagagem. E eu aprendi com a irmã Maria Leal, a irmã Paulina, a irmã Paulina, que alguém já conheceu. Aí entra a Gisele no celular, irmão, olha a mãe, quem está no Face. Falei, quem é ela? Olha mãe, olha a irmã Rosa. E eu não tinha falado irmã Rosa. Aí a Gisele falou, nossa mãe, a senhora estava falando agora que estava conversando com Deus. Como é maravilhoso a gente ir com os mais velhos. Tem bagagem. E o pastor sempre fala aqui, irmãos. Examine a fonte. Eu não posso pegar uma fonte que já está furada, está enferrujada. Eu tenho que pegar aquela fonte que eu sei que eu vou me fortalecer nela. E o irmão Matevaldo sempre falava para mim, Vanete, deixa Deus usar, Senhor. Deixa Deus usar. Deixa Deus usar só na cura. Que a senhora tem a cura na mão, ele falava. Eu falava, mas como que eu vou usar a cura? Como eu vou usar? Se aqui na presbiteriana, tudo parado. Porque eles não acreditavam. Que a presbiteriana é mais, assim, mais pra cá, mais quieto. Pode falar em línguas, não pode fazer nada, irmãos. Nem bater palma, agora que estão batendo. Primeira vez que eu fui para João Pessoa, o pastor segurou minhas duas mãos, Vanete. Nós não estamos na presbiteriana, nós não estamos na presbiteriana da igreja de São Paulo, nós estamos na presbiteriana de João Pessoa. Frágil, cara, deixa eu. Que meu espírito é assim, é alegre. E ali o Etevaldo falava, deixa ninguém roubar o teu dom. Deixa Deus te usar. Ele me ensinava isso, ele tinha isso. Ele tinha esse dom. O mesmo dom que eu tenho, ele tinha. E quando falou, vou levar, só que Deus não mostrou para ele. Depois, quando passou 1 dia, 2 dias, aí fiquei sabendo que Deus tinha, que ele tinha partido. Eu dormi em casa, com certeza dormindo. Porque ele era uma pessoa, irmãos, que ele não media esforço. Mas ele teve um tom. Ele caiu de uma laje. Então ele teve um mês em coma. Isso aí faz acho que uns 2 anos que aconteceu. Então eu creio que ficou alguma sequela, né? Deus sabe todas as coisas, né, irmão? Mas eu creio que ele está lá no seio de Abraão. Então o irmão Tevaldo me ensinou muito. E voltando lá no que o pastor falou da senhora. A senhora estava sentada na cadeira. E quando eu cheguei, que eu fui passear com a Belinha, quando eu voltei, o Gilberto falou, ó, depressão pura. Depressão pura. Aí eu fiquei sentada, aí eu sentei na cadeira. Falei, Senhor, e agora? O pastor falou, depressão pura. O Senhor falou, não vai. Não vai. Ele voltou de novo. Bem, olha para aquela senhora. Eu falei, deixa ela quietinha. Fiquei sentada. Daí ele viu que eu não fui. Ele tá bom. Aí nisso ele saiu, de novo com as meninas para passear. Aí ela saiu, levantou, olhou para mim com uma cara feia, olhou assim e saiu. Falei, vai em paz, filho, vai com Deus. Mas a gente vê que a pessoa que nem sei como falar. Ali ela estava pesada, porque ali tem muito o quê? Espiritismo. Tem muita coisa assim de fazer mal para o outro. Ali quase ninguém faz o bem. Acho que o único que está fazendo bem é eu. Porque você conversa com as pessoas,
Ai, aqui só tem espiritismo. Ai, aqui só tem maçom. Aqui só tem o que? Eu falei, gente, vamos orar para essas vidas. Tem uma que mora lá no prédio e falou que quer conversar com o pastor. Que ela está querendo vir morar para cá, para São Paulo. Falei assim, qual é a diferença? De lá e aqui. Então você tem que fazer a sua parte. Mas como? Ué, orar por ela, orar pelas vidas. Então aí eu comecei a falar do amor de Deus para ela. E ela falou que tem que falar muito com o pastor, aconselhamento com o pastor, tudo. E para honra e glória do Senhor, ontem, ela veio e falou assim, olha que a senhora foi embora, a senhora não deixa eu ver a senhora embora? Eu falei assim, mas quem vai segurar? Ela falou, eu não quero ver a senhora embora, porque toda vez que a senhora vai embora eu fico triste. Porque daí eu vou ficar aqui nesse apartamento, aqui nesse prédio, e a senhora levanta a gente. Aí eu falei assim, aprenda a orar. Tá bom. Aí ela falou, deu um abraço nela, tudo. Eu falei, quando eu voltar de novo, quando eu for voltar de novo, daí eu vou marcar um dia para ir no seu apartamento. Tá bom. E na hora que nós ia saindo, quem que viu a gente saindo era? Ela passou, fez assim e foi embora. Porque ela falou que fica muito triste quando veio eu e o pastor vir embora. Porque ela quer que nós ficamos lá. Essa grávida, conversei com ela, irmãos, vocês veem a história dela, é muito triste. Muito triste. Mas, dentro da palavra, eu pude mostrar o primeiro amor. E ali eu fui falando com ela. E quando foi ontem cedo, eu falei, Gisele, a Daiane tá para ir para o hospital, não sei se ela ganhou. Eu queria ver tanto ela antes de ir embora. Aí a Gisele falou, mãe, nós temos que arrumar as coisas para nós subir. Eu falei, tá bom. Aí nós fizemos um almoço, uma missão. Aí eu falei pro Gilberto, bem, eu vou sentar um pouco aqui para eu colocar minhas pernas para cima, para descansar um pouquinho, né? Aí quando eu coloquei minhas pernas para cima, a campainha tocou. Aí a Letícia foi atender, a Daiane tem na porta. Ela veio despedir da senhora, ela quer ver a senhora. Quem que trouxe ela ali? Deus. Porque Deus sabia o desejo do meu coração. E ali ela falou, o médico falou que eu estou com 2 dedos de dilatação. Eu não tenho nada, ela falou. Aí eu falei, se fosse pensar em São Paulo, você já tinha tudo. Aí então, para vocês verem, ali já bateu o neném e não tem nada. Então, para a gente ver que nós temos tudo, nós somos ricos, sem saber. Porque a partir do momento que nós começamos a ler a Bíblia, a ler a Bíblia, a comer a palavra de Deus, irmãos, a gente vai aprender. A gente vai aprender. Porque Deus, Ele ensina. Então eu tive que passar por tudo isso. Tive que passar por todas essas coisas que eu li aqui para vocês, relatei. Aqui foi, o que eu falei para vocês foi a experiência que eu passei com Deus. Primeiro teve lágrimas, tristeza, amizade, bênção, e depois no final alegria, mas uma tristeza no meu coração. Porque ela não está mais aqui conosco, a nossa irmã Lisa. Mas eu fico alegre, porque eu creio que o dia que eu for, nós vamos nos encontrar. Isso aí, estou falando, irmãos, de experiência. E aqui tem mais 2 pregações. Não sei se eu vou pregar aqui, porque Deus já está dando umas estratégias. Já tive vários comunicados. Então não sei se eu vou estar passando para vocês a segunda, a terceira. Eu creio que sim. Porque são experiências que eu tive com Deus. Por quê? Lágrimas, tristeza, amizade, bênção e alegria. As 3 tiveram isso. As 5, aliás. As 5 tiveram. Eu tive versículo bíblico dentro da palavra de Deus. E com ensinamentos. Perdas, tivemos muitas. E eu louvo a Deus por isso. Então aqui ficou a minha primeira pregação de 2016.
Porque eu tive uma, 2015, né? 2015 eu tive a primeira que Deus me deu. Vou estar marcando, registrando, e essas aqui também. Que são pregações que Deus está me dando. São pregações, são revelações que Deus está me dando. E eu acredito. Aqueles vídeos que nós passamos, aqueles vídeos, muitos não deram crédito, mas já aconteceu e vai acontecer. Dia 16 agora de janeiro, vai haver uma marcha. Vamos orar para essa marcha, porque não é para Jesus. Não é para Jesus essa marcha. Dia 16. Vamos estar intercedendo por essa marcha. Porque essa marcha onde vai ser muitos irmãos vão. Mas essa marcha vai ser para ali consagrar nosso adversário. E quem for, Deus manda dizer, vai ser triste. Vai ter morte, vai ter ruínas, vai ter muita coisa. Vai ser dia 16 agora de janeiro. Eu já recebi um vídeo. Muitos jovens vão e muitos não vão voltar. Porque vão pensar que é marcha para Jesus, mas não é. A marcha é para o Satanás. Então vamos estar intercedendo. A partir de agora, a partir de hoje, como o pastor falou, para que nós venhamos alertar. Eu tenho um vídeo, eu não passei para vocês porque o Senhor queria que eu passasse aqui primeiro. Eu vou passar para vocês. E foi um jovem que mandou. Então vamos estar ajudando esse jovem, em nome de Jesus. Amém? Aqui ficam minhas palavras. Chamar a nossa irmã Gisele. Ela vai estar louvando o louvor, que também foi planos de Deus também. Que vocês venham meditar nesse louvor. Você já conhece, mas medita de coração. O que vocês deixaram em casa hoje? Eu deixei a minha casa e minha cachorrinha. O que vocês deixaram em casa? Se eu for perguntar aqui, algumas deixou esposo, filhos, netos, parentes. O que vocês deixaram em casa? Então vamos estar meditando nesse louvor. Nesse louvor, o Senhor me deu de madrugada. E o Senhor falou que é para mim louvar esse louvor. Mas primeiro Ele vai me preparar. Porque eu tenho que dar o melhor para Deus. Que eu não venha dar nada que não seja da vontade dEle. Mas eu vou estar pedindo para a nossa irmã Gisele estar louvando Ele. E para vocês verem. Se você ora, se você coloca o seu joelho no chão, o Senhor está vendo a sua situação. O que você quer nessa noite? O que você veio buscar? Os conjugue aqui. O que veio buscar? Felicidade, paz no lar? Porque lá em Amós fala, né? 3:3 ou 3:4, se não me engano. Pode dois andar junto? 2015, se eu tivesse deixado aqui, é pastor, né? Na minha casa é meu esposo. Mas lá na minha casa, muitas vezes, eu trato ele como pastor. Para ajudar ele. Porque ele não ia aguentar. Amém, irmãos?